O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como perceberam, há mais de uma semana que eu não estava celebrando missas aqui no santuário. É porque eu estava participando do Encontro Nacional dos Reitores de Santuários do Brasil. Este encontro que aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira estadual do estado de Minas Gerais. Um lugar muito bonito, muito aprazível, um lugar onde realmente se sente a presença de Deus. Foi um encontro também muito proveitoso para que todos aqueles que têm a responsabilidade de dirigir os santuários entendam a importância dos santuários para a evangelização. Os santuários devem ser o lugar onde as pessoas se encontram com Deus, através da palavra, através dos sacramentos, através da liturgia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando rumo à Páscoa. E já foi dito muitas vezes que este tempo da Quaresma é um tempo de penitência, deve ser um tempo de conversão. É um tempo em que nós devemos rever a nossa própria vida
à luz da palavra de Deus, para que nós reconheçamos a nossa condição humana e, como cristãos, devemos viver essa palavra e ser, de fato, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele propõe para nós, como pessoa, como cristãos, e também para toda a sua igreja, para nós como povo de Deus, porque nós temos um compromisso com Deus, um compromisso pessoal com Deus, e temos também um compromisso comunitário. Nós somos um povo que caminhamos para Deus, então temos que caminhar como irmãos, unidos na fé, e devemos buscar sempre realizar o projeto de Deus para a nossa vida pessoal e para a vida da igreja e de toda a sociedade. Porque o reino de Deus que Jesus trouxe deve mudar toda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de olhar as coisas que estão ao nosso redor, para que tenhamos o olhar segundo o olhar de Deus e não segundo o olhar humano, que nem sempre corresponde, ou infelizmente na maioria das vezes não corresponde àquele que é o projeto de Deus. Nós ouvimos hoje, nesta primeira leitura, como o ser humano pode ser dominado pela inveja, pelo ciúme. José era amado pelo seu pai, Jacó, ou Israel. Ele era o último dos filhos, o caçula, e, portanto, o pai tinha uma afeição especial por ele. E os seus irmãos tinham, portanto, inveja de José. E quando o pai envia José ao encontro dos irmãos que estão no pastoreio, eles, quando o veem, pensam: lá vem ele, o sonhador, aquele que é amado pelo nosso pai, e tramam contra José. Em vez de acolhê-lo, em vez de sentir a alegria do irmão que vem ao encontro deles, eles são tomados por esse sentimento de inveja, de ciúme. Portanto, decidem dar um jeito de afastá-lo deles. Querem matá-lo, querem jogá-lo numa cisterna, mas depois um dos irmãos intervém e diz que não se deve, então, sujar-se com o sangue do próprio irmão. E desse modo, depois descobrem o modo de mandá-lo para longe, vendendo-o para os mercadores de escravos, e assim José vai terminar no Egito. E nós sabemos que depois é José que vai ser para estes seus irmãos o ponto de apoio, porque quando se abate sobre a terra onde eles vivem a fome, eles vão atrás de comida no Egito, e quem os recebe é José, que tinha se tornado administrador do rei do Egito. E José os acolhe, os reconhece, os perdoa, e assim eles são salvos da fome pelo próprio José. Portanto, José aqui prefigura Jesus Cristo, aquele que também vai ser entregue à morte por inveja, aquele que vai ser vendido por 30 moedas de prata por Judas. E Jesus sabia muito bem como iria terminar a sua vida. Ele sabia que os doutores da lei, os fariseus, não o suportavam, tinham inveja dele. Então ele conta esta parábola que nós ouvimos no Evangelho. E esta parábola significa que Deus escolheu o povo de Israel como seu povo, para que através deste povo
comparado à vinha do Senhor, todos os povos pudessem conhecer e abraçar o projeto de Deus. Mas acontece que Israel, a um certo ponto, se fechou para este projeto de Deus, sobretudo por causa destas autoridades, e ao longo da história, Deus, que esperava colher frutos deste povo, enviando seus profetas, eles não acolheram esse projeto de Deus. Mataram os profetas, apedrejaram alguns e depois, agora naquele momento, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus. Mas Jesus também não será acolhido, será rejeitado por eles e será morto. Portanto, seja na primeira leitura como no Evangelho, nós vemos como a pessoa humana, a um certo ponto, quando não se abre para o projeto de Deus e pensa somente em si mesmo, quando se deixa dominar pelo seu orgulho, se deixa dominar pelos seus interesses pessoais, acaba frustrando o projeto de Deus, acaba fazendo mal para si mesmo, fazendo mal para os outros, prejudicando a vida e destruindo os irmãos. Portanto, nós devemos estar sempre muito atentos. Nós devemos guiar a nossa vida, nos deixar conduzir pela palavra de Deus. Nós, humanamente, somos levados, nós somos tentados a agir sempre de acordo com os nossos desejos, com as nossas paixões, com os nossos instintos. Temos que reconhecer isso, todos nós, ninguém é imune destas tentações, mas nós não podemos de maneira alguma nos deixar levar por elas. Nós temos que nos colocarmos diante de Deus e nos perguntarmos: o que é que Deus quer de mim? Qual é o projeto de Deus? O que é que a palavra de Deus me diz a respeito disto? Porque se nós nos deixamos levar por esses sentimentos, nós vamos realizar a nossa vontade e não a vontade de Deus. Portanto, nós devemos nos converter na nossa maneira de pensar, para que nós sejamos construtores do reino de Deus, para que nós sejamos promotores da vida e não pessoas que destroem a vida, que prejudicam os irmãos. José foi vendido, Jesus foi morto. E na nossa vida, no dia a dia, como é que nós nos relacionamos com os nossos irmãos? Será que nós valorizamos os nossos irmãos? Nós sabemos acolher os nossos irmãos? Será que em nosso meio não existe rivalidades, contendas, ciúmes e aquilo que gera divisão e que promove, em vez da vida, promove a morte? Nós devemos cuidar de tudo aquilo que Deus colocou para o nosso bem. Deus colocou o mundo, criou todas as coisas para nosso bem, para nossa felicidade, para nossa realização. A campanha da fraternidade que está aí, que pede que nós tenhamos cuidado com aquilo que Deus deixou para o bem de todos nós, com a criação, cuidar da criação. Mas nós, como é que nós estamos cuidando da criação? Como é que nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? Nós poluímos o ar, poluímos a terra, poluímos o mar. E depois sofremos as consequências. Por quê? Porque muita gente está interessada no ganho, está interessado no lucro, sem se preocupar com o bem dos irmãos, com as consequências, sobretudo para os mais frágeis, para os mais necessitados. E acontecem depois estas tragédias provocadas justamente por esse egoísmo das pessoas. Então é necessário que nós mudemos de mentalidade, nos convertamos para o Senhor, tenhamos cuidado
com a vida humana, com a vida do planeta, com a vida da terra, com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a nossa felicidade. Procuremos, portanto, queridos irmãos e irmãs, acolher essa palavra de Deus que nos convida a sermos irmãos, a sermos fraternos, a valorizar as pessoas, de nos unirmos cada vez mais para que realizemos o projeto de Deus, não destruamos aquilo que Deus colocou à nossa disposição para nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.